Se você é daquelas pessoas que tem 1000 ideias por minuto, vê oportunidade em tudo, mas acaba não saindo do lugar, esse vídeo é para você. Eu sou Roberta Alcântara e esse é o canal Vai com Leveza, onde eu compartilho dicas e reflexões para tornar sua vida mais produtiva, porém com mais leveza. Eu aprendi da pior forma o que é ter muitas ideias, querer começar toda hora algo novo, se cansar demais sem ter resultados. Temos muitas informações, temos muitos caminhos, temos muitas pessoas falando, né, que faça isso, faça aquilo, que assim dá certo. E aí quando vê a gente está mudando de rota toda hora. E o que acontece se a gente muda muito de percurso? A gente não chega ao nosso resultado. Então a gente precisa ter foco. E aí parece até contraditório, né? Como ter boas ideias, muitas boas ideias, pode ser algo ruim? E o problema não são as ideias em si, mas essa síndrome do objeto brilhante. Então a gente vê algo, vislumbra e sai atrás dele. Só que o resultado é que você começa 1000 projetos e não vê nada terminado. Você gasta uma energia, só que você acaba não se especializando em nada. E eu digo por mim mesma, o meu cérebro, ele é especialista em procurar coisas novas. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, de conseguir viver com intensidade os meus projetos, mas de uma forma focada. Já mudei muito, todos os dias acordo com algo novo na cabeça, mas eu faço esse exercício de voltar para o meu foco. E sabendo que o nosso cérebro faz isso naturalmente, precisamos entender que no empreendedorismo isso pode ser uma grande armadilha. Porque as coisas elas levam tempo, é um processo para que as coisas aconteçam. Um processo que às vezes depende de mudança de comportamento, que depende de conhecimento, que depende realmente do tempo daquela ideia e daquele plano de ação se concretizar e aí chegar no resultado que você espera. Então, se você faz um pouquinho do que você planejou, já desiste, tem uma nova ideia, aplica, e quando vê você desiste, pode ser que você estivesse chegando lá e aí você muda de rota. Aí você quase chega e muda de rota de novo. Então a gente precisa reconhecer que ter muitas ideias, ok, mas você não pode implementá-las todas de uma vez. Tem um livro que eu gosto muito que chama A Única Coisa. Ele explica como a gente não é multitarefa, porque se a gente dá atenção a várias coisas ao mesmo tempo, alguma delas não vai sair na sua totalidade de atenção e de energia que a gente teria se a gente focasse numa coisa só. Outro livro que também traz muito isso é o Essencialismo. Como é importante a gente ter uma direção ao invés de dispersar a nossa energia em várias direções. Se você dispersa em várias direções, ao invés de uma só, você vai chegar com mais demora onde você gostaria. Então, por que não pegar hoje o que você já tem, pegar hoje a habilidade e no que você é boa, é bom, e já usar isso num plano que você permaneça até chegar no seu resultado. Você precisa fazer todo um estudo para montar esse plano de ação, a viabilidade, a necessidade, a paixão. Agora, isso a gente está falando quando você já está se movimentando. E quando você tem muitas ideias, mas elas não saem da sua cabeça, você não as coloca nem no papel. Talvez esse também seja um problema muito grande se você está passando por isso. Porque isso gera uma sobrecarga mental e você começa a perder oportunidades de não se movimentar em direção ao seu sonho. Talvez por medo, por procrastinação, e por talvez achar que você ainda precisa de mais um curso, de mais um diploma ou de mais algo que te falta, sendo que na verdade você já tem total competência para fazer e começar e aplicar. Lembre-se que tudo é um processo, você precisa começar aos poucos, de modo focado, com plano de ação, mas em direção ao seu objetivo. Então, como encontrar e manter o foco? Então, agora 4 dicas de como manter e encontrar esse foco, essa única coisa. Aplique a regra dos 3 máximos, 3 ideias por vez. Se tem muita ideia, muito projeto, verifique o que você vai focar agora e deixe os outros reservados. Pode fazer uma lista dos seus próximos projetos, mas só vá para eles a hora que você terminar estes. Teste dos 90 dias. Dê pelo menos 90 dias para você testar as ideias, para ver se é isso mesmo, se funciona ou não.
Muitas pessoas abandonam muito cedo ideias que poderiam ser maravilhosas. Se você investigar um pouquinho a vida das pessoas que realmente tiveram sucesso, elas experimentaram, erraram, falharam, fracassaram muitas vezes e resultaram em sucesso. Então, não desista tão cedo. Tenha sempre uma pergunta em mente. Este projeto, ele me afasta ou me aproxima do projeto ideal, do meu resultado final? Se ele não tiver nada a ver com o seu projeto, abandone. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo esses dias. Eu estou querendo fazer uma reorganização do meu guarda-roupa e eu queria contratar uma consultora de estilo para que a gente fizesse então um projeto, né, de montagem de looks, porque eu já fiz, né, uma consultoria no passado, mas eu sinto a necessidade de dar uma organizada no meu guarda-roupa, de dar uma esvaziada. E eu pensei em fazer isso documentando, para poder também trazer para o meu canal, trazer para o meu trabalho do Vida em Ordem, porque também tem a ver. Mas a hora que eu olhei para a minha agenda, eu falei, gente, esse projeto não cabe na minha agenda agora. Eu não tenho disponibilidade de tempo. Ele não se conecta diretamente com o meu foco de trabalho hoje, porque o meu foco de trabalho, ele não é a organização física de ambientes, mas sim uma organização mental para uma ação de desenvolvimento de hábitos e de rotina. E aí eu tive que pausar essa ideia. É uma ideia que vibra no meu coração, que é muito gostoso de pensar em fazer isso e documentar como se fosse uma série, mas agora eu não posso fazer. Então eu abandonei a ideia, deixei ela anotadinha aqui, vou retomar, mas não neste momento. Então é só um exemplo de como a gente precisa às vezes avaliar e talvez deixar para depois uma ideia que não vá de encontro com seu objetivo final. A quarta dica é que você documente essas ideias para usar depois. Então abra um espaço no seu bloco de notas ou uma folha no seu caderno para que você vá anotando essas boas ideias de projetos, de cursos, de tudo que você tem vontade de fazer, para que você possa ir planejando. E dessa forma você não sai da sua rota e você vai ver que os resultados começarão a aparecer. Então lembre-se, não é para você ter menos ideias, não é para apagar sua criatividade, mas sim que você utilize-as com estratégia, que você, em vez de sobrecarregar sua mente, você trabalhe com uma clareza mental, focada nos seus objetivos, sem sair da sua rota. O mercado não precisa de mais uma pessoa que tem 1000 ideias, ele precisa de pessoas que executem uma boa ideia até o fim. Então agora me conta, qual será a sua única prioridade para os próximos 90 dias? E me conta nos comentários, você se reconheceu nessa armadilha das 1000 ideias? E lembra de se inscrever no canal. Toda semana eu trago inspirações e estratégias para você viver o seu empreendedorismo de uma forma leve, produtiva e eficaz. Até a próxima!